Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kids e esta é mais uma videoaula rápida. Hoje eu vou mostrar um outro jeito de simular circuitos no LT Spice. O LT Spice, para quem não sabe, roda os seus circuitos gráficos com a linguagem Spice. A linguagem Spice significa Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis, ou seja, programa de simulação com ênfase em circuitos integrados. Ela foi criada em 1975 e praticamente todos os softwares de simulação de circuitos utilizam ela rodando por trás, né? Temos aqui o Isis Proteus para demonstrar também, mas faremos isso no LT Spice. O Proteus é só para confirmar que o código está funcionando. Então, eu tenho aqui um primeiro exemplo, é um circuito bem simples com 3 resistores e uma fonte de tensão. Vamos ver a corrente nesta malha e vamos ver a corrente nesta malha e a tensão aqui neste ponto. Como vocês sabem, a linguagem Spice é pelos nós do circuito, então nomeamos os nós. Eu chamei esse aqui de nó 1, esse de nó 2, e o ground sempre é o nó 0. Então, olha só, vou abrir aqui o bloco de notas e vou descrever este circuito em Spice. Asterisco é comentário na linguagem Spice. Então, exemplo 1. Eu tenho a fonte V1, que está entre o nó 1 e o nó 0, e vale 10 volts. Eu tenho o resistor R1, que está entre o nó 1 e o nó 2, e vale 1K. R2, que está entre o nó 2 e o nó 0, e vale 1K. R3, que está entre o nó 2 e o nó 0, e vale 1K. O circuito já está descrito, agora damos este comando aqui para o interpretador do LT Spice, .op e .end, nativo da linguagem Spice. Vamos salvar este código aqui, arquivo, salvar como. Então, aqui, em vez de salvar como documento de texto, colocamos todos os arquivos e vamos chamar de exemplo1.cir. Lembram do Xfunc? No Xfunc, os arquivos são .cir também, porque são em Spice. Salvar. O exemplo 1 está salvo, agora aqui no LT Spice, em vez de New Schematic, vamos em Open, e aqui o exemplo 1 será aberto. E aí está o código que acabamos de escrever. Então, vamos no Isis aqui, dar um play para simular. No nó 1, ele deu 6,6 mA de corrente, no 2, 3,3, e a tensão no nó 2 aqui, 3,33 volts. Aqui no LT Spice, para simular isso, é só clicar neste ícone de Run. E ele já mostra todos os pontos importantes do circuito, as tensões e correntes quiescentes. Então, temos a tensão 1, que vale 10 volts, como já era esperado, e aqui a tensão no nó 2, 3,33 volts. E olhem só a corrente nos resistores, 3,33 mA, e a corrente em R1, 6,6 mA. Então, está correta a descrição deste circuito. Viram que interessante como é a linguagem Spice? Essa linguagem, então, roda por trás de todo o diagrama esquemático que montamos nestes softwares. Logo, pode-se deduzir que a interface gráfica destes softwares é uma abstração para a linguagem Spice. Vamos para mais um exemplo. O exemplo 2 é bem interessante. Eu tenho aqui um circuito com uma fonte de 12 volts, 2 resistores e um diodo Zener, o 1N750. O 1N750 é um diodo Zener que regula para 4,7 volts. Então, a tensão esperada na saída é aproximadamente isso. R2 é um resistor de carga e R1 é um resistor de polarização. Dando um play aqui, então temos uma corrente de 21,8 mA em R1. Aqui nesta malha temos uma corrente menor, né, 1,7 mA, e a tensão 4,8, aproximadamente 4,7, como já era esperado. Vamos abrir um novo arquivo aqui no bloco de notas mesmo. Vamos comentar aqui e escrever que é o exemplo 2 e vamos descrever o circuito rapidamente em Spice. A fonte V1 está entre o nó 1 e o nó 0 e vale 12 volts. O resistor R1
está entre o nó 1 e o nó 2 e vale 330 ohms. R2 está entre o nó 2 e o nó 0 e vale 2,7 kΩ. E o diodo D1 está entre o nó 0 e o nó 2 e é o 1N750. Mas este parâmetro aqui não basta para o LTSpice enxergar que é este componente que estamos utilizando. Temos que dar o caminho das bibliotecas do Spice no nosso computador. Vamos fazer isso. Então, aqui no Windows Explorer, o meu LTSpice está em arquivos de programas 86, LTC, LTSpice 4, e a biblioteca é em lib, cmp, e eu quero o arquivo standard.do. Então, eu clico neste ponto aqui, dou um Ctrl C para copiar o atalho, e aqui colo no meu código. Então, eu boto .lib de library, e eu quero o arquivo standard.do. Ainda a diretiva .model dd para os diodos, .op, .end. Vamos salvar como um arquivo CIR de novo. Este será o exemplo 2.cir. E aqui no LTSpice vamos abri-lo. E aqui está ele. Damos um run. E aí está. Atenção, em V1, 12 volts. Aqui a nossa saída ficou bem mais próxima do 1N750, né? 4,7 volts. Corrente em R1, 22 miliamperes, em R2, 1,7. É o que deu aqui no ISIS, praticamente, né? 1,7 em R2, 21,8 em R1 e os 4,8, 4,7 na saída. Mais um circuito que funcionou. O último exemplo que tenho para vocês é ainda mais interessante. É um circuito RC e vou mostrar para vocês que podemos visualizar o gráfico deste circuito descrevendo em linguagem Spice. É bem bacana de ver isso. Vamos para um novo arquivo. Este é o exemplo 3. Temos a nossa fonte V1, que agora não é uma fonte de tensão, e sim, ela entra com um pulso de onda quadrada, que eu configurei da seguinte forma aqui no Proteus. Pulso em nível alto 5 volts, rise e fall time 1 microsegundo, Dutch cycle de 50% e frequência de 50 Hz. Na linguagem Spice, então, vamos lá, V1 está entre o nó 1 e o nó 0, e agora é um pulse, a função pulse da linguagem Spice, que tem como parâmetros a tensão inicial, que é 0, tensão máxima, que é 5 volts, um delay de 0, rise de 1 micro, fall de 1 micro, ela tem um T-on, que eu ainda não sei, e um período, se é 50 Hz, 50, 1 sobre isso, 20 mili. Então, um período de 20 milissegundos. E um total de 3 ciclos está bom. Então, se eu quero um Dutch cycle de 50%, é 20 sobre 2, 10 milissegundos. Agora sim. Então, percebam que com isso descrevemos um pulso de onda quadrada aqui na linguagem Spice. Aí o resto é só completar com os componentes. R1 está entre o nó 1 e o nó 2 e vale 10K. C1 está entre o nó 2 e o nó 0 e vale 0,1 microfarad. Aí aqui eu quero uma análise de transiente, .tran,
pode ser uns 60 milissegundos e ponto end. Vamos salvar como exemplo 3, ponto .sir. E vamos primeiro simular aqui no Proteus, verificando os gráficos. Então, uma análise analógica. Vamos ver a nossa entrada e a nossa saída. E aí está bem certinho, né? A entrada é a nossa onda quadrada de 50 Hz e a saída apresenta a curva de carga e descarga do capacitor, como já era esperado. Mas será que no Spice vai aparecer assim? Vamos verificar agora. Fechar o exemplo 2 aqui, vamos abrir o exemplo 3. Aqui está ele, damos um Run, mas temos que exibir os 2 pontos do circuito. Clicamos com a direita, Visible Traces, então eu quero V1 e V no nó 2. Mantendo o Shift pressionado e marcando os dois e dando um OK. E aí está, vejam que beleza, né? Vamos mudar a cor aqui para ficar mais claro. Bem como o Isis mostrou, então temos em verde a entrada do circuito, uma onda quadrada de 50 Hz, e a carga e descarga do capacitor em vermelho. Então essa foi uma outra forma de simular circuitos no LT-Spice. Isso aí é engenharia, o uso intencional da ciência. Vou ficando por aqui, agora clique em gostei, compartilha com todos os seus amigos, se inscreva no canal WR Kids para concorrer a prêmios. E curta nossa página no Facebook e acompanhe as nossas fotos diárias. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.